Olá, assombrados! Eu sou o Arquivista e hoje vou trazer mais um relato perturbador para vocês aqui no canal. Desculpem o barulho, é que acabei de receber esse relato hoje de manhã e ainda estou organizando aqui. Você sabe como é, né? Às vezes essas histórias chegam nos momentos mais inesperados. Ah, e claro, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Se ainda não for inscrito, aproveite agora e se inscreva para não perder os próximos relatos. Acreditem, vocês não vão querer perder o que vem por aí. Bom, agora sim, vamos para o relato de hoje. Ele se chama O Vigilante do Turno Duplo, e é um homem que nos conta uma experiência. Bem, vocês vão ver. São aquelas histórias que fazem a gente questionar a própria sanidade. Olá, Arquivista e assombrados. Eu me chamo Rafael Mendes, tenho 34 anos e trabalho como vigilante noturno aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na zona portuária. Já estou inscrito no canal há uns 2 anos, desde aquela história do elevador do prédio abandonado em Copacabana. Lembra? Aquela me deixou sem dormir por dias, mas nunca imaginei que um dia eu mesmo teria algo para contar. Aliás, até hoje não sei se deveria estar contando isso. Tem coisas que a gente deveria simplesmente esquecer, entrar bem fundo e seguir em frente. Mas não consigo. Preciso que alguém saiba. Preciso que você guarde isso, arquivista. Trabalho como vigilante há quase 10 anos. Já vi de tudo nessa profissão. Assaltos, invasões, brigas, gente drogada fazendo loucura. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu em outubro de 2022. Foi quando comecei a fazer turno duplo no Armazém 47. O Armazém 47 fica numa parte mais isolada da zona portuária, áreas daquelas que o projeto Porto Maravilha ainda não chegou. É um galpão enorme construído nos anos 60, que hoje serve como depósito para uma empresa de importação. Durante o dia o movimento é razoável, caminhões entrando e saindo, funcionários carregando caixas. Mas à noite aquele lugar se transforma em outra coisa. Eu sempre fui um cara cético, sabe? Minha mãe era evangélica, vivia falando de demônios e espíritos, mas eu nunca dei bola. Para mim, o perigo real vinha de gente de carne e osso. Até outubro de 2022. Tudo começou quando seu Arnaldo, o vigilante do turno da tarde, teve um infarto. Coitado, estava com 67 anos. Fumava que nem uma chaminé. A empresa chamou de alguém urgentemente para cobrir o turno dele enquanto não contratava outro. E eu, precisando de grana para pagar o tratamento da minha filha. Ela tem um problema crônico. Me ofereci na hora. O esquema era simples. Eu faria meu turno normal, das 19 às 7. Depois descansaria umas 2 horas no vestiário. E emendaria o turno da tarde, das 9 às 19. 12 horas de intervalo em casa e volta tudo de novo. Pesado? Com certeza. Mas o dinheiro extra vale a pena. Ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira semana foi tranquila. Cansativa, mas tranquila. O Armazém 47 tem um sistema de segurança decente. Câmeras, alarmes, cerca elétrica. Meu trabalho era basicamente fazer rondas a cada 2 horas, verificar os pontos de acesso, verificar se as câmeras estavam funcionando. Coisa de rotina. Foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Era uma quinta-feira, final de outubro. O calor do Rio era insuportável, daqueles que mesmo à noite você só respira. Eu tinha acabado de fazer a rodada das 23 horas. E estava voltando para a guarita quando notei algo peculiar no monitor da câmera 7, a que cobria o corretor principal do armazém. Havia uma mancha escura se movendo. No começo, pensei que seria um problema na câmera. Acontece às vezes, principalmente com esses equipamentos mais antigos. Mas a mancha se move de um jeito metódico, como se estivesse seguindo um padrão. Como se estivesse fazendo ronda. Peguei a lanterna e o rádio e fui verificar. O corredor principal do Armazém 47 tem uns 200 metros de comprimento.
com prateleiras altíssimas dos dois lados, cheias de caixas e contêineres. Durante o dia, com as luzes industriais acesas, parece até acolhedor, mas à noite, com apenas luzes de emergência, aquele lugar vira um labirinto de sombras. Caminhei devagar, a lanterna cortando a escuridão. O único som era o zumbido baixo do sistema de refrigeração e meus próprios passos ecoando sem concreto. Cheguei no ponto onde a câmera tinha captado a mancha. Nada. Vasculhei entre as prateleiras. Olhei atrás das caixas. Nada. Voltei para a guarda meio irritado. Provavelmente era o mesmo defeito na câmera. Fiz uma anotação no livro de ocorrências e esqueci o assunto. Mas quando olhei novamente para o monitor, a mancha estava lá de novo. E dessa vez, eu consegui distinguir melhor o formato. Era uma silhueta humana. E ela estava parada bem no meio do corredor, virada para a câmera, como se soubesse que eu estava olhando. Meu coração acelerou. Peguei a rádio para chamar a central, mas hesitei. O que eu vou dizer? Que tinha uma sombra no monitor? Acho que estava dormindo em serviço ou coisa pior. Respirei fundo e decidi ir verificar de novo. Dessa vez, coloquei o cassete além da lanterna. Não que fosse fazer muita diferença contra o invasor armado, mas me dava uma sensação de segurança. Entrei no armazém pela porta lateral, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O corredor estava vazio, completamente vazio. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro como de roupa molhada que ficou muito tempo sem secar. É frio. Apesar do calor lá fora, o corredor estava gelado. Podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. Foi quando ouvi os passos. Vinham do fundo do corredor, lentos e cadenciados. Passos de bota não concreto, igualzinho ao som que as minhas botas fizeram. Apontei a lanterna na direção do som, mas o feixe de luz se perdia na escuridão sem revelar nada. Os passos contínuos, cada vez mais próximos, e então, de repente, pararam. O silêncio que se abalou foi pior que qualquer barulho. Fiquei ali parado, a lanterna tremenda na minha mão, o suor frio escorrendo pelas costas apesar do frio inexplicável. Contei até 10 mentalmente e comecei a recuar devagar na direção à porta. Foi quando vi, a uns 20 metros de distância, parcialmente oculto entre duas prateleiras, havia uma figura. Vestia um uniforme de vigilante idêntico ao meu. Tinha a mesma altura, a mesma conclusão física, mas o rosto estava nas sombras. "Ei!" gritei mais por reflexo do que por coragem. "Identificação! Esse é um local restrito!" A figura não respondeu. Apenas fiquei ali, parado, me observando. Ou pelo menos era a sensação que eu tinha. Dei um passo à frente, erguendo uma lanterna para iluminar melhor. A figura deu um passo para trás, mantendo-se nas sombras. Eu disse para se identificar. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Silêncio. E então, lentamente, a figura começou a se mover. Não em minha direção ou se afastando. Ela começou a caminhar pelo corredor, fazendo o mesmo percurso que eu fazia durante as rondas. Os mesmos pontos de parada, os mesmos gestos de verificação. Era como assistir a um vídeo de mim mesmo. Cada movimento, cada pausa, cada giro de cabeça para verificar os cantos. Idêntico. O terror que senti naquele momento foi algo primitivo, visceral. Não era medo de ser atacado ou roubado. Era medo de algo muito pior. Era medo de ficar enlouquecendo. Recuei até a porta, sem tirar os olhos da figura. Ela continuou sua ronda, ignorando completamente minha presença. Quando finalmente alcancei a saída, corri como não corri desde criança. Atravessei o pátio em disparada e me tranquei na guarita. Com as mãos tremendas, verifiquei todos os monitores. A figura não aparece em nenhum deles. O corredor principal estava vazio, completamente vazio. Passei o resto da noite acordado,
os olhos grudados nos monitores, o cassete firme na mão. Mas nada mais aconteceu. Quando o sol nasceu e os primeiros funcionários chegaram a chegar, eu estava exausto, confuso e apavorado. Deveria ter pedido demissão ali mesmo. Deveria ter inventado uma desculpa qualquer e ido embora. Mas não fiz nada disso. Sabe por quê? Porque preciso do dinheiro. Maldito dinheiro. E porque uma parte de mim, uma parte que eu não gosto de admitir, preciso entender o que aconteceu. Precisava saber se estava ficando louco, ou se havia algo terrivelmente errado com o Armazém 47. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que tinha visto. Falta de sono, estresse, alucinação causada pelo cansaço do turno duplo. Cheguei até a marcar um clínico geral. Inventei que estava com insônia. O médico me receitou um calmante leve e recomendou que eu reduzisse a carga de trabalho. Ri por dentro. Reduzir a carga de trabalho, com uma filha de 8 anos precisando de soluções que custavam quase um salário mínimo por mês? Mas preciso voltar um pouco, explicar melhor como era a minha vida antes disso tudo começar. Talvez assim você entenda por que não larguei tudo e saí correndo. Moro em Duque de Caxias com minha esposa, Patrícia e nossa filha, Sofia. Casa simples, 2 quartos, quintal pequeno. Patrícia trabalha como auxiliar de enfermagem no hospital municipal, fazendo plantões noturnos 3 vezes por semana. Nos desencontrávamos muito. Quando eu chegava, ela estava saindo. Quando ela voltava, eu já tinha ido. A Sofia ficou com minha sogra durante esses períodos. Não era a vida dos sonhos, mas a gente se virava. A Sofia nasceu prematura, com os pulmões subdesenvolvidos. Desde o bebê, vive entrando e saindo do hospital, sempre com alguma crise respiratória. Os médicos dizem que vai melhorar com a idade, mas por enquanto é medicação constante, nebulização, fisioterapia. Tudo caro, tudo essencial. Foi por ela que aceitou o turno duplo. 200% de adicionais noturnos mais as horas extras. Em um mês, eu quase dobraria meu salário. Daria para pagar as dívidas da farmácia, comprar o novo nebulizador que o médico recomendou, talvez até sobrar para um passeio no final do ano. O Armazém 47 não foi meu primeiro posto de trabalho. Antes dele, já tinha passado por shoppings, condomínios, até um barco em Copacabana. Essa última foi a pior. Bêbado e confusão toda noite. Comparado a esses lugares, o armazém parecia moleza. Movimento zero durante a noite. Apenas eu e silêncio. O prédio em si tinha sua história. Construído em 1963 para armazenar café que seria exportado, passou por vários donos ao longo das décadas. Nos anos 80, ficou abandonado por quase uma década, depois que encontrou um carregamento de cocaína escondido entre sacas de café. Dizem que houve tiroteio, mortes, o diabo a 4, mas isso era conversa de botequim, histórias originárias que o contato pessoal para dar emoção. A empresa atual, a importadora Meridional, comprou o lugar em 2015 e fez uma reforma básica. Pintaram as paredes, trocaram o telhado, instalaram um sistema de segurança. Mas a estrutura continuava a mesma. Corredores largos, pé direito altíssimo, aquela arquitetura industrial dos anos 60 que fazia qualquer som ecoar de um jeito sinistro. Minha rotina era metódica. Chegava às 18h45, rendia o vigilante do turno da tarde. Antes do seu Arnaldo, era um rapaz chamado Diego, que mal conversou comigo. Verificava o livro de ocorrências, conferia se todas as câmeras estavam rodando, testava a rádio. Às 19 horas em ponto começava o turno. A primeira rodada era sempre às 19h30. Percorra o perímetro externo, verificando o alcance, as cercanias, a iluminação do pátio. Depois entrei no armazém pela porta principal. Segui pelo corredor central, verificando cada setor. A1 até A8 do lado esquerdo, B1 até B8 do lado direito.
Cada setor tinha seu próprio corredor secundário, mas esses eu só verificava em rondas alternadas. Às 21 horas, segunda rodada. Às 23h30, terceira. E assim por diante, a cada 2 horas, até às 5h30 da manhã. Entre as rondas, ficava na guarita, monitorando as câmeras, preenchendo relatórios, tomando café para me manter acordado. A guarita era pequena, mas confortável. Tinha ar-condicionado, uma bênção no verão carioca. Uma mesa com os monitores, uma cadeira giratória que já tinha visto dias, um frigobar e um sofá velho onde teoricamente não deveríamos deitar. Na parede, um quadro com os ramais de emergência e um calendário da importadora meridional com fotos genéricas de contêineres no porto. Depois do turno da noite, eu descansava no vestiário dos funcionários. Não era grande coisa. Alguns armários, um banheiro com chuveiro, umas cadeiras de plástico. Mas tinha um ventilador e dava para cochilar umas 2 horas antes do pessoal do administrativo começar a chegar. O turno do dia era completamente diferente. Movimento constante, tráfego, entregadores, funcionários. Meu trabalho era mais controlar entrada e saída, verificar credenciais, anotar placas. Cansativo de um jeito diferente do turno da noite. Durante o dia, o cansaço era físico. Durante uma noite, era mental. Fui no vestiário, numa manhã, depois daquele primeiro encontro, que conheci o Josias. Ele trabalhou na limpeza há mais de 20 anos. Aqueles funcionários mais antigos que conhecem cada canto do lugar. Estava limpando o banheiro quando me vi sentado numa cadeira, com certeza com cara de quem não tinha dormido. Turno duplo é foda, né? Ele disse, sem parar de esfregar o chão. Pior que é, respondi, tentando parecer casual. Mas a gente precisa, né? Ele parou, me olhou de um jeito estranho. Você é o novo do noturno? Não é tão novo assim, já tem uns meses. E agora pegou a virada de Arnaldo também? Isso. Josias balançou a cabeça, voltou a esfregar o chão. Ficamos em silêncio por uns minutos, só o som da vassoura molhada no chão. Olha, ele disse finalmente, sem me encarar. Não quero me medir, mas toma cuidado. Como assim? O Arnaldo não teve infarto nenhum. Parei de respirar por um segundo. O que você quer dizer? Quer dizer o que eu disse. O Arnaldo está bem de saúde. Pediu demissão de uma hora para outra. Nem quis receber os direitos. Disse que precisava sair, que não aguentava mais. Mas me disse que... Eu sei o que disse. A empresa não quer assustar os funcionários. Mas o Arnaldo não foi o primeiro. Josias terminou de limpar. Jogou a água suja no ralo. Quando passou por mim em direção à porta, parou e me encarou. Sabe quantos vigilantes noturnos passaram por aqui nos últimos 2 anos? Balancei a cabeça nivelada. 7. Você é o 8º. E sabe quantos fizeram turno duplo? Meu estômago se contraiu. 3. Nenhum durou mais de 1 mês. Por quê? Minha voz saiu rouca. Josias deu de ombros. Cada um deu uma desculpa diferente. Mas se quer um conselho de quem está aqui há muito tempo, tem lugares nesse armazém que é melhor não ficar sozinho por muito tempo. Principalmente de noite. E principalmente, ele fez uma pausa como se estivesse decidindo se conversava ou não. Principalmente se você começar a se ver onde não deveria estar. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, Josias saiu, deixando apenas o cheiro de desinfetante e um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ventilador. Passei o resto do dia pensando nas palavras dele. Se você começar a se ver onde não deveria estar, seria possível que outros vigilantes tivessem visto a mesma coisa que eu? Seria possível que aquela figura no corredor... Não, eu estava deixando uma paranoia de tomar conta. Coincidências, histórias de funcionários antigos queriam assustar o novato. Tinha que ser isso. Mas quando chegou a hora de começar o turno da noite novamente, eu já tinha tomado uma decisão. Eu vou investigar. Ia descobrir se havia algo errado com o armazém 47 ou se o problema estava na minha cabeça. Levei um caderno novo
desses de capa dura, e comecei a anotar tudo. Cada detalhe, cada som estranho, cada sombra fora do lugar. Se eu estava ficando louco, pelo menos teria documentado minha descida à loucura. A segunda semana de turno duplo começou tranquila. Nada de figuras misteriosas. Nada de passos no corredor. Comecei a relaxar, a acreditar que tinha sido a mesma alucinação. O cansaço acumulado pode pregar peças na mente das pessoas. Foi no quarto dia que percebeu o primeiro padrão. As gravações das gravações foram revisadas. Parte do protocolo de segurança foi verificada aleatoriamente nas gravações dos últimos dias. Foi quando notei algo curioso na câmera 7, aquela mesma do corredor principal. Todo dia, exatamente às 3h33 da manhã, havia uma interferência na gravação. Durava apenas alguns segundos, como se alguém passasse um ímã perto do equipamento. Mas o estranho é que acontecia apenas na câmera, sempre no mesmo horário. Verifiquei as gravações das últimas semanas. O padrão se repete. 3h33, interferência na câmera 7. Sempre. Naquela noite, decidi fazer algo diferente. Às 3h30, me posicionei no corredor principal, bem no ponto cego entre as câmeras 6 e 7. Desliguei a lanterna e esperei na escuridão. 3h31. Nada. 3h32. O ar começou a esfriar. 3h33. O que vi naquele momento, arquivista, eu juro que até hoje não sei explicar. Era eu, mas não era. Era como se alguém tivesse gravado meus movimentos e estivesse reproduzindo em loop. A figura, minha figura, surgiu do nada no meio do corredor. Fez a ronda exatamente como eu fiz. Obtive os mesmos pontos. Fez os mesmos gestos. Mas havia algo errado nos movimentos. Eram mecânicos demais, precisos demais, como uma marionete seguindo uma coreografia. E os olhos, quando a figura passou por mim, a menos de 2 metros de distância, vi os olhos. Estavam vazios. Não vazio como quem está distraído ou cansado. Vazios como buracos. Como se alguém tivesse cavado 2 buracos onde deveria estar os olhos. A figura continua sua ronda e isolada na escuridão do corredor. Eu fiquei ali, paralisado, coração batendo tão forte que tinha certeza de que ia morrer. Quando finalmente consegui me mover, corri de volta para a guarita e vomitei no banheiro. Passei o resto da noite tremenda, bebendo café atrás de café, escrevendo freneticamente no caderno. Tinha que documentar, tinha que deixar registrado. Se algo acontecer comigo, alguém talvez saiba. Mas sabe o que é pior? No dia seguinte, quando voltei para o turno da tarde, ninguém notou nada diferente. Os funcionários me cumpriram normalmente, os caminhoneiros fizeram as mesmas piadas de sempre. Era como se apenas eu pudesse ver o horror que habitava o Armazém 47 durante a madrugada. E foi aí que entendi o que Josias quis dizer. Não era o armazém que estava assombrado, era o turno duplo. Algo acontecia quando você ficou tempo demais naquele lugar. Algo que faria você se dividir, se duplicar, e eu estava apenas no começo. A partir daquela noite, estabeleci uma nova rotina dentro da rotina. Durante o dia, funcionou no automático. Verificava credenciais, anotava placas, fingia normalidade. Mas minha mente estava sempre no turno da noite, naqueles corredores escuros, naquela figura com olhos vazios que usava o meu rosto. Comecei a pesquisar. Nas horas vagas, entre um turno e outro, vai até a Biblioteca Municipal de Caxias. Procure notícias antigas sobre o Armazém 47, sobre a zona portuária, sobre casos inexplicáveis. A bibliotecária, uma senhora de uns 60 anos chamada Dona Marta,
deve ter achado que eu estava fazendo algum trabalho de faculdade. Foi ela quem me mostrou os microfilmes dos jornais dos anos 80. E foi lá que encontrei a primeira pista de que algo muito errado aconteceu naquele lugar. Vigilante encontrado morto em armazém portuário. A manchete era de outubro de 1987. O corpo de José Carlos Ferreira, 45 anos, vigilante noturno, foi encontrado no armazém 47 em situações misteriosas. A causa da morte? Parada cardíaca. Mas o detalhe macabro não ficou no final da matéria. O corpo foi encontrado em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Li aquela frase umas 10 vezes. Como assim 2 lugares diferentes? A matéria explicou que os funcionários da limpeza retornaram o corpo na guarita às 6 horas da manhã. Mas o estranho é que o mesmo corpo, ou o que parecia ser o mesmo corpo, também foi visto por um caminhoneiro no corredor principal do armazém, na mesma manhã, no mesmo horário. Quando a polícia chegou, só havia um corpo na guarita. O caminhoneiro jurou que tinha visto o vigilante morto no corredor, mas foi tratado como testemunha não confiável. Havia outras notícias. 1993, vigilante sofre colapso nervoso e é internado após afirmar estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2001. Funcionário da limpeza se recusa a trabalhar no turno da noite, alegando ver pessoas duplicadas nos corredores. 2009. Vigilante abandona posto e desaparece. É encontrado dias depois vagando pelas ruas do centro, em estado catatônico, repetindo apenas "eu não sou eu". Quanto mais eu pesquisei, mais casos encontrados. Sempre vigilantes, sempre no turno da noite. Sempre houve algum tipo de duplicação ou divisão. Voltei ao armazém naquela noite com uma mistura de medo e determinação. Se houvesse um padrão, eu iria descobrir. Se houvesse uma explicação, eu iria encontrar. Levei uma câmera digital emprestada de um primo, daquelas que filmam no escuro. Vou documentar tudo. A noite começou estranhamente calma. Fiz as primeiras rodadas sem incidentes, mas havia algo diferente no ar, uma expectativa, como se o próprio prédio estivesse me observando, esperando. Foi durante uma rodada da 1h30 que aconteceu o evento que mudaria tudo. Estava verificando o setor B4 quando ouvi minha própria voz, vinda do setor A4, do outro lado do corredor principal. Mas não era um eco, era uma conversa. Base, aqui é Vigilante 1, setor A4 selecionado, sem alterações. Gelei. Essa era exatamente a mensagem que eu ouvia pela rádio durante as rondas. Palavra por palavra. Mas eu estava no B4 e minha rádio estava desligada. Atravessei o corredor principal com cuidado, a câmera ligada na mão esquerda, a lanterna na direita. O setor A4 armazenava principalmente eletrônicos, arquivadores e arquivadores de caixas com televisões, computadores, tablets. As prateleiras criaram corredores estreitos, perfeitos para alguém se esconder. Base, seguindo para o setor A5. A voz vinha de algum lugar entre as prateleiras. Minha voz, meu tom, minha cadência. Entrei no corredor entre 2 prateleiras, seguindo o som, e então o vi. No final do corredor, de costas para mim, estava eu. Ou melhor, algo que parecia exatamente comigo. Mesmo uniforme, mesma postura, mesmo jeito de segurar a lanterna. Estava parado, verificando uma das caixas, fazendo anotações numa prancheta. Ergui a câmera, tentando manter a mão firme, apesar do tremor. A figura continua sua inspeção, alheia à minha presença. Ou pelo menos era o que parecia. Eu sei que você tá aí, a figura disse, sem se virar. A voz era idêntica à minha, mas havia algo deslocado, como se fosse um pouco fora de sincronia. Eu sempre soube. O sangue congelou nas minhas veias. A figura se girou lentamente.
e pela primeira vez pude ver seu rosto claramente sob a luz da minha lanterna. Era meu rosto. Cada detalhe, cada marca, cada cicatriz, até a barba por fazer de 3 dias era idêntica. Mas os olhos eram poços de escuridão absoluta. Não refletiam luz, não piscavam. Apenas eu me encarava com um vazio que parecia açucarado a própria realidade ao redor. Você não deveria fazer turno duplo, a figura disse, dando um passo em minha direção. Ninguém deveria, mas vocês sempre voltam, sempre acham que vão ser diferentes. O que é você? Consegui perguntar, minha voz tremenda. A figura, minha duplicata, inclinou a cabeça de um jeito que seria curioso se não fosse aterrorizante. Eu sou o que sobra, o que fica para trás quando você se divide entre 2 mundos, dia e noite, luz e escuridão, vida e... Ela pausou, um sorriso perturbador se formando em seus lábios. Bem, você vai descobrir. Dei um passo para trás. A duplicata deu um passo à frente. Mantínhamos a mesma distância, como se estivéssemos presos numa dança macabra. Sabe por que sempre acontece com vigilantes? Ela continuou. Porque vocês são os únicos que ficam tempo suficiente. Os únicos que transitam entre os 2 mundos. Os únicos que se permitem dividir. Isso não faz sentido? Não? Pense, Rafael. Quantas vezes você já se sentiu em 2 lugares ao mesmo tempo? Quantas vezes seu corpo estava aqui, mas sua mente estava em casa, com Sofia? Quantas vezes você se dividiu entre o que precisava fazer e o que queria fazer? As palavras atingiram algo profundo em mim. Era verdade. Em cada noite naquele armazém, uma parte de mim estava sempre em outro lugar. Preocupado com Sofia, pensando em Patrícia, calculando contas, esperando o futuro. Nunca totalmente presente. O armazém 47 não cria nada, explicou a duplicata, como se lesse meus pensamentos. Ele apenas separa, divide, mostra o que já existe. E quando você fica tempo demais, quando se divide demais, outro sorriso terrível. A divisão se torna permanente. Você está pensando. Estou? Então me diga, Rafael, onde você está agora? Aqui me olhando ou na guarita? Dormindo sobre a mesa, sonhando que está aqui? A dúvida me atingiu como um soco. Eu tinha certeza de que estava acordado, de que aquilo era real. Mas tinha certeza mesmo? Quantas noites eu tinha cochilado na guarita? Quantas vezes tinha sonhado com os corredores? A duplicata aproveitou minha hesitação e avançou. Não correu, não pulou. Simplesmente estava mais perto, como se o espaço entre nós tivesse sido contraído. Quer ver algo interessante? Ela disse, erguendo a própria prancheta. Olhei para o papel. Era meu relatório de ronda, com minha letra, mas as palavras não faziam sentido. Eram símbolos, desenhos, rabiscos que, além disso, se contorcem na página. Isso é o que você realmente escreve, disse Duplicata. Isso é o que sobra quando a mente se divide. Metade aqui, metade lá. Metade acordada, metade dormindo. Metade vivo. Metade... Cala a boca. Meu grito ecoou pelo armazém. A Duplicata riu, minha risada, mas distorcida, errada. A negação é sempre a primeira realidade, depois vem a barganha. Só mais uma semana, você vai pensar. Só até juntar dinheiro suficiente. Mas cada noite que passa, a divisão fica mais profunda, até que... Ela não terminou a frase. Não preciso. Eu já tinha visto os artigos do jornal, já sabia como terminar. Corre! Grandei tudo e corri. Atravessei corredores, derrubei caixas, ignorei os gritos da minha duplicata. Ou seriam meus próprios gritos. Não importava, precisava sair dali. Cheguei à guarita ofegante, suado, em pânico. Olhei para os monitores e quase desmaiei. Em cada câmera, em cada ângulo, lá estava eu. Dezenas de versões de mim mesmo.
todas fazendo ronda, todas verificando setores, todas preenchendo relatórios. E na câmera 7, no corredor principal, 2 figuras se encaravam. Ambas era eu, e eu não sabia qual era o verdadeiro. O telefone da guarita tocou. Atenda por reflexo. Base para Vigilante 1. Responda. Era a voz do supervisor na central. Vigilante 1, você tá aí? Sim, estou aqui. Acabamos de receber sua mensagem de emergência. Tá tudo bem? Mensagem de emergência? Eu não mandei nenhuma. Você ligou há 2 minutos dizendo que tinha um invasor no setor A4. Mandamos uma viatura para ir. Você está seguro. Olhei para o relógio. 2h47 da manhã. Olhei para o livro de ocorrências. Lá estava, com minha letra. 2h45. Invasor detectado no setor A4. Solicitado apoio. Mas eu não tinha escrito aquilo. Ou tinha? Vigilante 1? Estou aqui. Acho que foi alarme falso. Tem certeza? A viatura já tá a caminho. Tenho. Foi engano meu. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o fone. Olhei novamente para os monitores. Todos mostravam os corredores vazios. Nenhuma duplicata, nenhuma versão alternativa de mim mesmo. Mas o livro de ocorrências continuou lá, com uma mensagem que eu não lembrava de ter escrito. A viatura chegou 15 minutos depois. 2 policiais militares, jovens, provavelmente entediados com mais um alarme falso. Mostrei minha identidade, expliquei que tinha sido um mal-entendido, que tinha visto sombras e me confundido. Acontece, um deles disse. Turno da noite é foda mesmo. A gente vê coisa onde não tem. Eles sabiam. Depois que foram embora, sentei-me na cadeira da guarita e fiquei lendo o livro de ocorrências. A mensagem ainda estava lá. Peguei o caderno onde estava documentando os acontecimentos estranhos e folhei as páginas. Metade das anotações eu não lembrava de ter feito. Descrições feitas de encontros que não foram registrados. Teoria sobre a natureza das duplicatas. Desenhos perturbadores de figuras com olhos vazios. Tudo com minha letra. Foi então que encontrei a anotação mais perturbadora de todos, datada de 3 dias atrás. Descobri a verdade. Não somos nós que nos duplicamos. Nós é que somos as duplicatas. Os originais ficam presos em algum lugar entre os turnos, entre o dia e a noite. Cada vez que fazemos a ronda, cada vez que transitamos entre os 2 mundos, perdemos um pedaço. E algo toma nosso lugar. Algo que parece conosco, era como nós, mas não é nós. Preciso avisar o próximo. Preciso avisar a mim mesmo. Mas como avisar alguém que você é, mas não é você? Minha letra, minhas palavras, mas eu não tinha escrito aquilo. Ou tinha. O resto da noite passou num borrão de paranoia e confusão. Fiz as rondas no automático, sem saber se era eu fazendo ou se foi visualizado outra versão de mim fazer. Cada reflexo nas janelas escuras me fazia pular. Cada sombra parecia ter meu formato. Quando o sol finalmente nasceu e os primeiros funcionários começaram a chegar, eu estava exausto além do físico. Minha mente parecia fragmentada, dividida entre o que era real e o que não podia ser. Josias me encontrou no vestiário, sentado no chão, abraçando os joelhos. Você viu, né? Ele disse simplesmente. Assenti, sem forças para falar. O Arnaldo também viu. O Diego antes dele. Todos viram eventualmente. O que eu faço? Josias suspirou. Sentou-se numa cadeira próxima. O que todos fazem. Você escolhe. Continua e arrisca se perder de vez. Ou sai enquanto ainda sabe quem você é. Mas minha filha, sua filha precisa de um pai, não de um salário. E do jeito que você está, ele me olhou com pena. Duvido que aguente mais uma semana. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas o desespero financeiro falou mais alto. Só mais alguns dias, pensei. Só até o fim do mês. Foi a pior decisão da minha vida. Ou talvez tenha sido o melhor. Até hoje não sei. Porque o que aconteceu depois, arquivista, o que aconteceu depois mudou tudo.
E não tenho certeza se quem está contando essa história agora sou eu ou... Bem, você vai entender. Os dias que se seguiram foram um pesadelo acordado. Ou seria um sonho lúcido? A linha entre vigília e sono, entre realidade e delírio, ficava mais tênue a cada turno. Comecei a tomar anfetaminas para me manter acordado, misturadas com calmantes para controlar a ansiedade. Péssima combinação, eu sei. Mas o desespero não consulta a razão. Patrícia notou uma mudança. Como não notariá-la? Eu chegava em casa falando sozinho. Verificava os cantos dos cômodos procurando por duplicatas. Evitava espelhos. Uma manhã, ela me encontrou no quintal, às 4 horas da manhã, cavando um buraco. "O que você está fazendo?" Ela falou assustada. Olhei para a pá na minha mão, para o buraco no chão. Não lembrava de ter saído de casa. Não lembrava de ter pegado a pá. Eu não sei. Rafael, você está me assustando. A Sofia está assustada. Ontem ela disse que viu você no quarto dela. Mas você estava no banheiro tomando banho. Meu sangue gelou. Ela disse isso? Disse que o papai do olho preto estava olhando ela dormindo. Larguei a pá. As mãos tremiam tanto que pareciam estar tendo uma convulsão. O papai do olho preto, olhos vazios como buracos. Patrícia, preciso te contar uma coisa. Mas como explicar? Como dizer para a mulher que amo que eu estava me dividindo, me duplicando? Que algo no armazém 47 estava me partindo em pedaços? Ela ia achar que eu estava louco. E talvez tenha sido mesmo. Precisa parar com esse turno duplo, ela disse, antes que eu pudesse falar. Olha o que está fazendo com você. Não vale a pena. Só mais uma semana. Menti. Já tô quase juntando o suficiente pra quê? Pra pagar o enterro quando você morrer de exaustão? Rafael, por favor. Prometi que eu estivesse pensando no assunto. Outra mentira. Porque a verdade era que eu já não sabia se conseguiria parar. Algo me puxava de volta para o armazém toda noite. Algo além da necessidade financeira. Era como se parte de mim tivesse ficado presa lá. E eu preciso voltar para recuperá-la. Naquela noite, cheguei ao armazém com a intenção de confrontar o que quer que fosse aquilo. Levei sal grosso. Minha mãe sempre dizia que espantava mal-olhado. Levei um terço que tinha sido do meu pai. Leva até a aguardenta que peguei na igreja São Judas Tadeu. Nada disso importa. Às 22 horas, durante a segunda rodada, encontrei algo que não estava nos meus registros anteriores. No setor B6, onde foram armazenados produtos químicos industriais, havia uma porta que eu nunca tinha visto antes. Não era uma porta nova. A madeira estava velha, descascada, com dobradiças enferrujadas. Mas eu tinha certeza absoluta de que nunca estive ali. A porta estava entreaberta, revelando apenas escuridão do outro lado. Um ar gelado escapava pela fresta, trazendo um cheiro de mofo e algo mais. Algo orgânico, como carne em acabamento. Empurrei a porta com a lanterna. Rangeu como nos filmes de terror. Aquele que avisa que você não deveria entrar. Mas entrei a si mesmo. Tinha que entrar. O que encontrei do outro lado desafiava a arquitetura do armazém. Era um corredor que não deveria existir, e não poderia existir. As paredes eram de concreto manchadas de umidade. O teto baixo demais, o chão irregular. Parecia mais um túnel do que um corredor, como se alguém tivesse cavado pela estrutura do prédio. Segui em frente, uma lanterna criando sombras dançantes nas paredes úmidas. O corredor fazia curvas impossíveis. Subia e descia sem lógica. Perdi a noção de direção, de distância, de tempo. Poderia ter caminhado por minutos ou horas. Foi então que ouvi as vozes. Não vozes. Voz. Singular. Minha voz multiplicada, ecoando de algum lugar à frente. Uma conversa impossível comigo mesmo. Não aguento mais. Preciso sair daqui.
Você não pode sair. Nós não podemos sair. Mas minha família, nossa filha, nossa vida, não é justo. Desde quando a vida é justa? Acelerei o passo seguindo o som. O corredor se abriu numa câmara circular, iluminada por uma luz doentia que parecia vir das próprias paredes. E lá, no centro, vi algo que minha mente ainda luta para processar. Era uma mesa de metal, gerações de necrotério. E sobre ela, deitado, estava eu. Mas não uma duplicata, não uma cópia. Era eu, com certeza absoluta. Podia sentir a conexão, como se estivesse olhando para mim mesmo num espelho tridimensional. O eu da mesa era imóvel, olhos fechados, peito subindo e descendo devagar. Parecia dormir, mas havia algo errado na respiração, compassada demais, mecânica demais. Ao redor da mesa, em pé, havia outros, 5, 6, talvez 7 versões de mim mesmo. Alguns com uniforme de vigilante, outros com roupas casuais, um até de pijama. Todos com olhos vazios, todos me observando chegar. Finalmente, disse um deles, o que estava mais próximo da mesa, o último pedaço. O que é isso? Minha voz saiu estrangulada. O que vocês são? Somos você, responderam em uníssono, uma sincronia perfeita, tornando as palavras ainda mais perturbadoras. Somos os pedaços que você deixou para trás. Cada noite, cada rodada, cada momento dividido entre aqui e lá. O que estava de pijama deu um passo à frente. Eu sou a parte que queria estar dormindo em casa. Outro, com o uniforme rasgado. Eu sou a parte que queria largar tudo e fugir. Um terceiro, com as mãos sujas de sangue. Eu sou a parte que pensei em acabar com tudo. Não, balancei a cabeça. Isso não é real. Não pode ser real. Real, o primeiro rio. Um som seco e sem humor. O que é real, Rafael? O você que tá aqui ou você que tá em casa agora, dormindo ao lado da Patrícia? O você que faz ronda ou você que tá na guarda, cabeceando sobre o livro de ocorrências? A dúvida me atingiu como uma martelada. Onde eu estava? Quando eu tinha saído de casa? Tinha mesmo saído? Veja, um deles destacado para o corpo na mesa. Veja o que sobra quando nos dividimos demais. Me aproximei, as pernas bambas. O rosto na mesa era o meu, mas havia algo sutil e terrivelmente errado. Era como olhar para uma máscara perfeita, todos os detalhes corretos, mas sem a centelha vital que define uma pessoa. Esse é o original? Querendo, já sei a resposta. Esse é o que resta do original. O molde, o template. Cada vez que você se divide, tira um pedaço dele. E nós, eles gesticularam entre si, somos esses pedaços, vagando, existindo, mas nunca completos. E o que acontece quando e não sobrar mais nada? O primeiro completou. Quando o último pedaço para arrancado. Bem, você está prestes a descobrir. O corpo na mesa abriu os olhos. Não de forma natural. As coincidências simplesmente se retraíram, revelando órbitas vazias, buracos negros que compensaram açúcar à luz ao redor. A boca se abriu num grito silencioso. E eu senti, mais do que ouvi, um vazio existencial tão profundo que minha alma pareceu se encolher. As duplicatas começaram a se mover, formando um círculo ao meu redor. Cada uma representava um momento, uma escolha, uma divisão. O eu que escolhi o turno duplo, eu que ignorei os avisos, o eu que continua mesmo depois de ver a primeira duplicata. Você tem que escolher, eles juntos. Ficar e se juntar a nós, ou partir e deixar um de nós tomar o seu lugar. Que lugar? O lugar lá fora. A vida. A família. Alguém tem que continuar, Rafael. Alguém tem que ser você. A questão é, qual de nós? Olhai ao redor para todas aquelas versões de mim mesmo. Cada uma parcial, incompleta, mas todos reais à sua maneira.
E entendi com uma explicação aterrorizante que eu também era apenas mais uma versão, mais um fragmento. Não havia mais um Rafael original. Havia apenas alguns disputando o direito de existir no mundo real. E se eu me recusar, queria. Se eu simplesmente sair e nunca mais voltar, risos, múltiplos, dissonantes. Loucos, você acha que é o primeiro a pensar isso? Olhe ao redor, Rafael. Olhe de verdade. E então eu vi. Nas sombras, além do círculo de duplicatas, havia outros. Dezenas, talvez centenas de figuras. Outros vigilantes. Outros homens que fizeram turnos duplos. Todos fragmentados. Todos presos naquele espaço impossível entre os turnos. O armazém 47 é faminto, explicou uma voz que já não conseguiu identificar como a minha ou de outro. Ele se alimenta da divisão, da fragmentação. Cada pessoa que se divide entre dois mundos, dois turnos, duas vidas, deixa pedaços aqui. E os pedaços nunca saem. Mas o Josias disse que outros conseguiram sair. Sair? Mais risos. Oh, sim, alguém sempre sai. Mas será que eles eram iguais? Ou eram? A implicação me atingiu como um soco. Quantos dos vigilantes que abandonaram o emprego eram os originais? Quantos eram duplicatas que tomariam seu lugar? Quantas famílias estavam vivendo com cipós sem saber? O corpo na mesa se clamou. Movimentos desarticulados, como uma marionete aprendendo a andar. Os buracos negros, onde deveriam estar os olhos, se fixaram em mim. Escolha. Disse com uma voz que era todas as vozes e sem ao mesmo tempo. Escolha qual de vocês merece continuar. Escolha qual de vocês é real o suficiente. As paredes começaram a pulsar, como se o próprio espaço respirasse. O ar ficou denso, difícil de respirar. As duplicatas se aproximam mais, cada uma sussurrando suas reivindicações, suas memórias, suas razões para serem o verdadeiro Rafael. E eu corri. Não foi uma decisão consciente. Foi um instinto puro, animal. Atravessei o círculo de duplicatas, ignorei os gritos e mãos que tentavam me agarrar. Corri pelo corredor impossível, as paredes se contraindo ao meu redor, o teto abaixando como se quisesse me esmagar. Atrás de mim, no som de passos, dezenas de passos, todos com o mesmo ritmo, o mesmo peso. Meus passos multiplicados me perseguindo. A porta surgiu do nada, ou talvez eu que a alcancei do nada. Atravessei e me vi de volta no setor B6, entre os produtos químicos. A porta atrás de mim não existia. Apenas uma parede sólida, como se nunca tivesse acontecido nada ali. Mas os passos continuaram. Não atrás de mim, ao meu redor. Ecos de mim mesmo fazendo ronda, verificando setores, existindo em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Corri para a guarita e me tranquei lá dentro. Os monitores mostraram o impossível. Eu estava em todos eles, fazendo ronda, parado nos corredores, sentado na própria guarita onde eu estava. Camadas sobre camadas de realidade, todas igualmente verdadeiras, todas igualmente falsas. Peguei o telefone para ligar para a Patrícia, mas hesitei. E se quem atendesse fosse ela? E se não fosse? E se eu não fosse eu? Foi então que vi o livro de ocorrências. Páginas e páginas preenchidas com minha letra, relatando eventos que eu não lembrava. E a última entrada, escrita há poucos minutos. Rafael Mendes compareceu ao trabalho pela última vez. A transição está completa. O novo Rafael já está a caminho de casa. O antigo permanece onde sempre deveria ter estado, entre os turnos, entre os mundos, entre o ser e o não ser. Que Deus tenha piedade de sua família. Minha letra, mas eu não tinha escrito aquilo. Ou tinha. O que aconteceu nas horas seguintes? Arquivista, até hoje não sei se foi real ou se foi o último suspiro de uma mente se despedaçando.
Talvez ambos. Talvez nenhum nem outro. Saí da guarita num estado que só posso descrever como transe. Não era mais medo o que sentia. Era uma aceitação mórbida, como se finalmente entendesse as regras de um jogo que estava jogando sem saber. O Armazém 47 não era apenas um lugar. Era uma entidade. Um organismo que se alimentava da fragmentação humana. E eu tinha me oferecido como banquete. Caminhei pelos corredores sem lanterna, sem rádio, sem nada além da certeza de que estava indo ao encontro do meu fim, ou do meu começo. A diferença havia se tornado irrelevante. As duplicatas não se escondiam mais. Estavam por toda parte, nos corredores, entre as prateleiras, paradas nos cantos como sentinelas silenciosas. Todas me observavam passar, mas nenhuma tentou me impedir. Era como se soubessem que eu finalmente tinha entendido. Cheguei ao corredor principal e parei no centro, exatamente onde tudo começou, onde vi a primeira sombra, onde ouvi os primeiros passos, o lugar onde Rafael Mendes começou a morrer. Eu sei que vocês estão aí, disse para a escuridão. Eu sei que estão me ouvindo. Silêncio. Depois, lentamente, elas emergiram das sombras. Não apenas as minhas duplicatas, mas todas. Décadas de vigilantes fragmentados. Homens que se dividiram entre turnos e nunca conseguiram se reunir. Uma congregação de almas partidas. No centro deles, a figura que eu tinha visto na câmara subterrânea. O molde vazio, o template original. Mas agora estava de pé, se movendo, falando. Você entendeu, disse com uma voz que era um eco distante da minha. Finalmente entendeu. Entendi que não há saída, respondi. Entendi que desde a primeira noite, desde o primeiro turno duplo, eu já estava perdido. Não perdido, dividido. Há uma diferença. Ao redor de nós, as outras duplicatas formaram círculos concêntricos. Cada uma representava um momento de divisão, uma escolha que me fragmentou um pouco mais. O eu que escolheu o dinheiro em vez da sanidade. O eu que ignorou os avisos. O eu que continuou mesmo sabendo do perigo. Mas agora você tem uma chance, continuou o molde. Uma chance de escolher qual fragmento merece continuar. Qual versão de Rafael Mendes vai voltar para casa? E as outras? As outras ficam, como sempre ficaram, como sempre ficarão. Olhei ao redor, para todas aquelas versões de mim mesmo. Cada uma incompleta, mas cada uma real. E entendi que a escolha não era sobre qual era o verdadeiro Rafael. Era sobre qual Rafael eu queria que fosse verdadeiro. Mostre-me, disse. Mostre-me as opções. O molde gesticulou e as duplicatas se reorganizaram. 5 se destacaram do grupo, cada uma representando um caminho possível. A primeira era o Rafael responsável, aquele que largaria o turno duplo, voltaria para casa, cuidaria da família. Mas seus olhos carregavam o peso da derrota, da oportunidade perdida, do dinheiro que nunca viria. A segunda era o Rafael ambicioso, aquele que continuaria, que aguentaria qualquer horror pelo bem da família. Mas havia loucura em seu olhar, uma determinação que beirava a obsessão. A terceira era o Rafael fugitivo, aquele que abandonaria tudo, que desapareceria na noite para proteger a família de si mesmo, mas carregava a culpa como uma ferida aberta. A quarta era o Rafael vingativo, aquele que destruiria o Armazém 47, exporia a verdade, que salvaria outros da mesma sorte, mas havia ódio em cada linha de seu rosto. E a quinta era o Rafael vazio, aquele que voltaria para casa sem memórias do que aconteceu, que viveria uma vida normal, mas nunca seria completamente real. Escolha, disse o molde. Escolha quem você quer ser. Mas enquanto olhava para as opções, uma sexta figura emergiu das sombras. Era diferente das outras, mais sólida, mais real. E quando falou,
Reconheci imediatamente a voz. Ou você pode escolher a verdade. Era eu, não uma duplicata, não um fragmento. Era o Rafael que tinha entrado no Armazém 47 naquela primeira noite, antes da divisão começar. O Rafael original, de alguma forma preservado naquele espaço impossível. A verdade? Perguntei. A verdade é que você nunca saiu daqui, ele disse, se aproximando. A verdade é que na primeira noite, quando viu a duplicata no corredor, você morreu de susto. Parada cardíaca, igual ao José Carlos Ferreira em 1987. Seu corpo está na guarita há 3 semanas. O mundo ao meu redor começou a tremer. As duplicatas, o molde, os outros vigilantes, todos começaram a se desfazer como fumaça. Então, o que sou eu? Perguntei. Mas já sabia a resposta. Você é o que sobra. A última centelha de consciência, tentando entender o que aconteceu. Tentando encontrar um jeito de voltar para casa. E posso. O Rafael original balançou a cabeça. Não da forma que você quer, mas... Ele hesitou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Posso oferecer algo diferente. O quê? Posso tomar seu lugar. Posso ser o Rafael que volta para casa. Cuidar da Patrícia, da Sofia. Viver a vida que você não pode mais viver. E eu? Você fica. Mas não como fragmento. Não como duplicata. Você se torna parte do Armazém 47. Você se torna o guardião, aquele que avisa os próximos. Aquele que tenta impedir que outros passem pelo mesmo. A oferta pairou no ar entre nós. Eu podia sentir a verdade nela. Não era uma barganha diabólica. Era um sacrifício. O Rafael original estava se oferecendo para viver minha vida, carregar meus fardos, amar minha família. E eu me tornaria o fantasma que assombra os corredores, tentando salvar outros vigilantes. Como eu sei que você vai cuidar bem delas. Ele sorriu. Meu sorriso, mas mais puro, menos marcado pelo cansaço e pela dor. Porque eu sou você. Antes de tudo isso, eu sou quem você era quando ainda acreditava que podia proteger sua família de qualquer coisa. Olhei ao redor uma última vez. As duplicatas tinham desaparecido. Os outros vigilantes se dissolvido nas sombras. Restávamos apenas nós dois, o que morreu e o que nunca viveu. Há uma condição, disse o Rafael original. Você não pode interferir, não pode tentar contato. Você será um observador, um guardião silencioso. Se tentar se manifestar para elas, se tentar provar que ainda existe, o acordo se quebra e elas ficam sozinhas. Era uma tortura requintada. Poder ver minha família, mas nunca tocá-la. Saber que estavam bem, mas nunca poder consolá-las. Mas era melhor que deixá-las sem nada. Aceito, disse. O Rafael original assentiu e começou a caminhar em direção à saída. Mas parou e se virou uma última vez. Obrigado, disse, por me deixar viver sua vida. Obrigado por aceitar vivê-la. E então, ele se foi, levando consigo a possibilidade de um futuro que eu nunca teria. Fiquei sozinho no corredor, sentindo minha forma se solidificar de uma maneira diferente. Não era mais humano, mas também não era apenas um fantasma. Era algo entre os dois, um guardião, um aviso, uma última chance para quem viesse depois. Caminhei de volta para a guarita e encontrei meu corpo. Estava exatamente como o Rafael original havia dito, caído sobre a mesa. O livro de ocorrências aberto na última página que eu realmente havia escrito. A data mostrava 3 semanas atrás. 3 semanas. Patrícia devia estar desesperada. Sofia devia estar perguntando onde estava o papai. E em breve, muito em breve, o Rafael original chegaria em casa, com uma história sobre ter sido encontrado desacordado. Sobre ter passado semanas no hospital, sobre ter decidido largar o emprego para ficar mais perto da família.
Elas nunca saberiam a verdade, e talvez fosse melhor assim. Sentei na cadeira da guarita, minha cadeira agora, para sempre, e olhei para os monitores. Em algumas horas, encontrariam meu corpo. Haveria investigação, perguntas, teorias, mas no final seria apenas mais um vigilante que morreu de estresse no trabalho. E eu me tornaria lenda. Mais uma história que os funcionários contariam nos vestiários. O vigilante que ainda faz ronda, que ainda protege o armazém, que tenta avisar os próximos sobre os perigos do turno duplo, porque haverá próximos, sempre há. Homens desesperados, pais de família precisando de dinheiro extra, pessoas dispostas a se dividir entre dois mundos pelo bem de quem amo. E quando eles chegarem, eu estarei aqui, não para assombrá-los, mas para avisá-los, para mostrar o que acontece quando nos dividimos demais, para ser o fantasma que eu gostaria de ter encontrado naquela primeira noite. O telefone da guarita tocou. Era a central, provavelmente estranhando o meu silêncio. Deixei tocar. Em breve, muito em breve, eles viriam verificar. E encontrariam Rafael Mendes, vigilante noturno, morto em serviço. Mas não encontrariam a verdade. A verdade ficaria comigo, nos corredores do Armazém 47, esperando o próximo homem desesperado o suficiente para aceitar um turno duplo. Esperando para tentar salvá-lo de si mesmo. Nem sei quanto tempo se passou antes de encontrar meu corpo. O tempo funciona diferente quando você não é mais completamente humano. Pode ter sido horas, pode ter sido dias, mas eventualmente, quando eu sabia que aconteceria, eles vieram. Foi Josias que me encontrou. Chegou para o turno da manhã e estragou o silêncio. Bateu na porta da guarita, chamou meu nome, finalmente usei a chave reserva. O grito que ele deu quando me viu ecoou por todo o armazém. Um som de horror puro que ainda ressoa nos corredores. Observei tudo de um canto da guarita, invisível, impotente. Vi Josias tremer enquanto checava meu pulso. Vi ele para a emergência, com dedos que mal conseguiam descartar. Vi o desespero em seus olhos ao ver que já era tarde demais. Meu Deus, ele sussurrou, olhando para meu rosto. Mais um, a polícia chegou primeiro. Depois os paramédicos, depois os investigadores. Transformaram minha guarita numa cena de crime. Fotografaram tudo. Fizeram perguntas que Josias respondeu com voz quebrada. Parada cardíaca eles. Estresse do trabalho, turno duplo, sobrecarga. Mais um trabalhador que morreu tentando sustentar a família. Eles sabiam. O que mais me fez foi ver a ocorrência da empresa. O gerente, um homem de terno que nunca tinha pisado no estoque durante a noite, chegou fazendo cálculos. Quanto custaria o processo, se a família processaria, como minimizar os danos à confiança. Para ele, eu era apenas um número numa planilha, um problema a ser resolvido. Vamos suspender temporariamente os turnos duplos, disse ele ao supervisor. Até isso frio. Temporariamente, como se fosse apenas uma questão de relações públicas. Mas foi quando Patrícia chegou que meu coração, se é que eu ainda tinha um, se despedaçou completamente. Ela entrou no armazém como um furacão de dor e desespero. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, as roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. Quando viu meu corpo sendo colocado na maca, desabou. Não, ela falou, tentando se aproximar. Não, ele não pode estar morto. Ele estava bem ontem, ele estava bem. Mas eu não estava bem ontem. Não estava bem há semanas. E ela sabia disso. No fundo, sabia. Tinha visto os sinais. A paranoia, a exaustão, as conversas com pessoas que não existiam. Tinha me solicitado avisar, me implorar para parar. E eu não escutei. Quisera poder tocá-la, consolá-la, dizer que estava tudo bem. Mas tudo o que eu poderia fazer era assistir enquanto ela se despedaçava,
sabendo que eu era o responsável por cada lágrima. Sofia não veio. Patrícia deixou com minha sogra, poupando uma criança de 8 anos de ver o pai sendo levado num saco plástico. Mas eu sabia que ela também estava sofrendo, perguntando onde estava o papai, por que a mamãe estava chorando tanto. O funeral foi 3 dias depois. Pequeno, simples, apenas família e alguns amigos. Josias apareceu, de terno emprestado, e ficou no fundo da igreja como se não tivesse direito de estar ali. Mas ele tinha mais direito que qualquer um. Foi o único que me ajudou a avisar. Durante a cerimônia, fiquei no fundo da igreja, observando. O padre falou sobre a vida eterna, sobre como eu estava em um lugar melhor agora. Se ele soube onde eu realmente estava, Patrícia não conseguiu falar. Ficou sentada na primeira fileira, segurando Sofia no colo, as duas chorando em silêncio. Minha mãe leu um salmo com voz trêmula. Meu irmão, que morava em São Paulo e mal falava comigo, disse algumas palavras sobre família e responsabilidade. Ninguém informou o Armazém 47. Ninguém falou sobre turnos duplos ou duplicados ou a verdadeira causa da minha morte. Para eles, eu tinha morrido de estresse, de excesso de trabalho, de tentar fazer demais por quem amava. Não estava completamente errado. Depois do enterro, segui Patrícia e Sofia para casa. Nossa casa. A casa que eu nunca mais poderia chamar de lar. Observei Patrícia colocar Sofia para dormir. Vi ela se sentar na nossa cama e chorar até não ter mais lágrimas. Foi então que ele chegou. Oh, Rafael original, minha versão não fragmentada, não dividida. Bateu na porta como se fosse o estranho, como se não tivesse chaves. Quando Patrícia se abriu, ele estava diferente, mais magro, com olhos profundos, como alguém que tinha passado por um trauma. Patrícia, ele disse, e sua voz era minha voz, mas incluída de uma dor que eu reconheci como genuína. Eu estive no hospital. Desmaiei no trabalho, fiquei em coma por semanas. Acabei de saber sobre o funeral. A confusão no rosto dela foi dolorosa de ver. Rafael, mas você morreu. Eu vi seu corpo. Não, ele balançou a cabeça. Deve ter encontrado um engano. Talvez outro funcionário, alguém com documentos parecidos. Eu estive internado esse tempo todo, sem identificação, sem memória. Só hoje consegui lembrar quem eu era. Era uma história impossível, cheia de furos. Mas Patrícia queria acreditar. Precisava acreditar. Havia algo no jeito dele falar, na sinceridade em seus olhos, que a convenceu. Ou talvez fosse o desespero. Talvez fosse mais fácil aceitar um milagre impossível de enfrentar a realidade da viuvez. Ela se jogou nos braços dele, chorando de colapso e confusão. E eu vi, como a mistura de gratidão e ciência, como ele a segurou, como ele está consolado, como ele prometeu que nunca mais a deixaria. Sofia apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Papai, ela disse, incerta. O Rafael original se ajoelhou na altura dela, ensolarado com meu sorriso. Ei, princesa, papai tá em casa. Ela correu para os braços dele, e eu senti algo se quebrar dentro de mim. Não era ciúme, era rompimento, alívio de saber que elas estariam bem, que teriam alguém para cuidar delas. Alguém que era eu, mas melhor que eu. Alguém que não carregava o peso dos turnos duplos, das duplicatas, da fragmentação. Nos dias que se seguiram, observei minha família se recompor. O Rafael original era tudo o que eu deveria ter sido. Presente, gentil, dedicado. Ele conseguiu um emprego durante o dia, em segurança de compras. Nada de turnos noturnos, nada de horas extras. Ele aprendeu com meus erros. Sofia melhorou rapidamente. Os remédios foram caros, mas ele encontrou um jeito de pagar sem se matar de trabalhar. Patrícia voltou a sorrir, lentamente, cautelosamente, como alguém que tinha medo de ser feliz demais. E eu voltei pro Armazém 47. Meu posto agora era diferente.
Não era mais vigilante, era guardião. Observava os corredores, protegia o local de invasores, mas principalmente esperados. Esperava pelo próximo homem desesperado que aceitaria um turno duplo. Não demorou muito. 3 meses depois da minha morte, contratei um novo vigilante noturno. Carlos, 28 anos, recém-casado, esposa grávida. Quando o supervisor ofereceu o turno duplo, ele aceitou na hora. Na primeira noite, tentei avisá-lo. Apareci nos monitores, fiz ruídos dos corredores, deixei mensagens no livro de ocorrências. Mas ele era cético, como eu tinha sido. Achou que era equipamento deficiente, cansaço, imaginação. Na segunda semana, ele viu a primeira duplicata. Correu para a guarita em pânico, exatamente como eu tinha feito. E eu estava lá, esperando. Não como uma esperança aterrorizante, mas como um colega preocupado. Você viu, não foi? Querendo, me materializando lentamente para não assustá-lo mais do que já estava. Ele quase desmaiou. Quem é você? Meu nome era Rafael. Eu trabalhei aqui antes de você. Era? Morri fazendo turno duplo. Assim como você vai morrer se não parar agora. Levou 3 noites de conversa para convencê-lo. 3 noites mostrando os registros antigos, contando minha história. Explicando o que acontece quando nos dividimos demais. No final, ele pediu demissão. Sua esposa nunca soube por que ele largou um emprego que pagava tão bem. Ele inventou uma desculpa qualquer. Arranjou outro trabalho, ganhou menos, mas manteve a sanidade. E o bebê nasceu saudável. Desde então, já salvei 4 vigilantes. Nem todos me escutam. Alguns são teimosos demais, desesperados demais ou simplesmente não acreditam. Esses se juntam a mim nos corredores. Não como duplicatas fragmentadas, mas como guardiões. Uma irmandade de homens que morreram tentando sustentar suas famílias. Juntos, tentamos proteger os próximos. O Armazém 47 ainda está lá. A empresa mudou de nome 2 vezes, mas o lugar continua o mesmo. Os turnos duplos foram temporariamente suspensos por 6 meses. Depois voltaram. Sempre volto. Sempre há alguém desesperado o suficiente para aceitar. E nós estamos lá esperando, tentando avisar, tentando salvar. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eu visito minha família, não para me manifestar, nunca quebraria o acordo, mas apenas para vê-las. Patrícia e o Rafael originais estão felizes. Sofia está crescendo saudável, inteligente, cheia de vida. Eles têm uma boa vida juntos. É tudo o que eu queria. É tudo que eu nunca pude dar a elas. E talvez, no final, seja suficiente. Talvez seja o bastante saber que o amor que sinto por elas continua vivo, mesmo que em outra versão de mim. Talvez seja o suficiente para proteger outros pais de família do destino que eu escolhi. Talvez seja bastante o fantasma que eu gostaria de ter encontrado naquela primeira noite. O fantasma que diz: não vale a pena. Sua família precisa de você vivo, não de dinheiro extra. O fantasma que sussurra: vá para casa, abrace sua esposa, beije sua filha, seja presente enquanto ainda pode. O fantasma que avisa: não se divida, não se fragmente, não se perca entre os turnos. Porque no final, arquivista, descobriu que não importa quanto dinheiro você ganha, se não está vivo para gastá-lo com quem ama. Não importa quantas horas extras você faz se perder a si mesmo no processo. E não importa o quanto você se sacrifica pela família, se o sacrifício final é deixá-la para sempre. Arquivista, sei que essa história é difícil de acreditar. Sei que é como um delírio de uma mente fragmentada, como fantasia de alguém que não consegue aceitar a própria morte. E talvez seja mesmo. Talvez eu seja apenas um eco, uma última centelha de consciência tentando dar sentido ao que aconteceu. Mas se você está ouvindo isso,
Essas palavras chegaram até você, então algo de mim ainda existe. Algo real é suficiente para contar, para avisar, para tentar proteger. Não sei como consegui enviar este relato. Não sei se foi através dos computadores do armazém, se foi através de algum funcionário que digitou sem saber o que estava fazendo, ou se foi pura força de vontade manifestada no mundo digital. O que importa é que chegou até você. E agora, você sabe. Você sabe sobre o Armazém 47, sobre os turnos duplos, sobre o que acontece quando nos dividimos demais entre dois mundos. Você sabe sobre os homens que se perderam tentando sustentar suas famílias, sobre as duplicatas que vagam pelos corredores, sobre o preço real do desespero financeiro. Talvez você pense em investigar. Talvez queira ir até lá, ver com seus próprios olhos, documentar as características. Não faça isso, arquivista. Por favor. O Armazém 47 não distingue entre vigilantes e visitantes. Ele se alimenta de qualquer um que se divida, que se fragmente, que fique tempo demais transitando entre realidades. Se você conhece alguém que trabalha em segurança, alguém que está considerando turnos duplos, conte esta história. Não como entretenimento, mas como aviso. Diga que não vale a pena. Que nenhuma quantidade de dinheiro vale a sanidade, a integridade, a vida. Diga que há outras formas de sustentar uma família. Formas que não envolvem se perdem no processo. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando estou fazendo minha ronda eterna pelos corredores do Armazém 47, penso que não poderia ter sido diferente. Se eu tivesse ouvido Patrícia, se tivesse dado ouvidos aos avisos de Josias, se você tivesse escolhido uma família em vez do dinheiro. Mas então lembro que essas escolhas levaram o Rafael original até elas, que minha morte, de alguma forma tortuosa, revelada numa vida melhor para quem eu mais amava, e isso torna tudo mais suportável. Não estou pedindo pena, arquivista. Não estou buscando absolvição ou compreensão. Estou apenas cumprindo meu papel de guardião, de protetor, de um fantasma que avisa sobre os perigos dos turnos duplos. Porque há outros, sempre há, homens desesperados, pais de família em apuros, pessoas dispostas a se sacrificar pelo bem de quem amam. E quando eles chegarem ao Armazém 47, ou a lugares como ele, porque tenho certeza de que existem outros, eu estarei lá, nós estaremos lá. Eu e os outros guardiões, os outros vigilantes que se perderam no caminho. Uma irmandade silenciosa de homens que morreram tentando fazer a coisa certa e agora tentar impedir que outros cometam o mesmo erro. Não somos fantasmas vingativos ou espíritos malignos. Somos apenas pais que foram longe demais, trabalhadores que se dividiram além do limite, homens que descobriram tarde demais que algumas oportunidades custam mais do que valem. E nossa missão é simples: avisar, protetor, salvar quem ainda pode ser salvo. Se um dia você ouvir falar de um vigilante que abandonou um emprego bem pago sem explicação, que largou giros duplos de uma hora para outra, que escolheu ganhar menos para preservar a sanidade, saiba que nós estivemos lá. Saiba que conseguimos salvar mais um. E se ouvir falar de um vigilante que morreu em situações misteriosas, que foi encontrado morto em seu posto sem causa aparente, que deixou família e amigos sem entender o que aconteceu, saiba que falhamos. Saiba que mais um se junta às nossas fileiras. Mas não paramos de tentar. Nunca paramos. Porque no final, arquivista, descobriu que o amor não morre com o corpo. Ele se transforma, encontra novas formas de se manifestar, novos jeitos de proteger quem amamos. Meu amor por Patrícia e Sofia não morreu comigo. Ele se tornou o Rafael original que cuida delas. Meu amor pela humanidade se tornou esta vigília eterna,
esta tentativa constante de proteger outros pais de família. O amor encontra um jeito. Sempre encontrei. Então, na próxima vez que você ouvir sobre alguém considerando um turno duplo, sobre alguém se dividindo entre 2 empregos, 2 vidas, 2 realidades, lembre-se desta história. Lembre-se de Rafael Mendes, vigilante noturno, que morreu tentando sustentar a família e agora vive tentando proteger outras famílias. Lembre-se que alguns sacrifícios são grandes demais, que algumas oportunidades custam mais do que oferecem, que não adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos nossa alma no processo. E lembre-se, acima de tudo, que sua família precisa de você presente, não de você fragmentado. Precisa de você vivo, não de você dividido. Precisa de você inteiro, não de você perdido entre turnos. O dinheiro pode ser reposto, o tempo pode ser recuperado, mas uma vida perdida é para sempre. Não cometa meu erro, arquivista. Não deixe que outros cometam. E se um dia você passar pelo Armazém 47, se por acaso seu caminho cruzar com aqueles corredores silenciosos, lembre-se de que não está sozinho. Lembre-se de que há guardiões nas sombras, protegendo, avisando, tentando salvar. Lembre-se de que alguns fantasmas não assombram, eles protegem. Alguns mortos não descansam, eles vigiam. E alguns fins não são realmente fins, são apenas transformações. Esta é minha história, arquivista. Esta é minha verdade. Minha confissão, meu aviso. Faça com ela o que achar melhor. Conte para quem precisa ouvir. Use-a para proteger quem ainda pode estar protegido. E se um dia, numa madrugada silenciosa, você sentir uma presença amiga ao seu lado, uma sensação de proteção inexplicável, uma certeza de que não está sozinho, saiba que somos nós, os guardiões, os vigilantes eternos, os homens que se perderam para que outros não se perdessem, os pais que morreram para que outros pais possam viver, os fantasmas que protegem porque o amor não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira entre a vida e a morte. Obrigado por me ouvir, arquivista. Obrigado por salvar minha história. Obrigado por dar voz aos que não têm mais voz. E lembre-se, nem todo turno duplo vale a pena. Nem toda hora extra de compensação. Nem todo sacrifício é necessário. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer para nossa família é simplesmente estarmos vivos para ela. Simplesmente estar presentes. Simplesmente estar inteiros. Arquivista, essa história é sua agora.